Quero estudar farmácia. Vou para uma faculdade pública, eu vou para uma privada, EAD, presencial. Ah, Inácio, me ajuda com isso. Gente, prazer, eu sou Inácio Luvan, o host aqui do canal Farmacêutico de Valor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E seguindo o nosso compromisso de ouvir os comentários que a gente recebe, essa é uma que vira e mexe pinta, né? Tô querendo fazer farmácia, às vezes a gente já está cursando e entrou de um jeito, enfim. O que é melhor pensando a longo prazo, sabe? Melhor para mim, melhor para a profissão. Então eu quero aproveitar os meus, 20 anos aqui atuando com treinamento. Já tive a chance de participar do processo seletivo de milhares e milhares e milhares de farmacêuticos que vieram de todas as naturezas dos cursos acadêmicos que a gente tem e em quase todos os estados do Brasil. Então, assim, eu quero compartilhar um ponto de vista. Naturalmente não é uma verdade, não é algo estático. Eu acredito muito que a gente pode e deve pensar diferente para pensar melhor. Trazendo aqui para esse nosso cenário farmácia, se você hoje cogita fazer farmácia ou se você já decidiu que vai fazer farmácia, eu costumo usar uma espécie de escala, não é? Nós, até muito pouco tempo atrás, pessoal, é importante que você saiba disso que está entrando agora, né? Nós tínhamos uma quantidade de faculdades de farmácia muito menor do que a gente tem hoje, tá bom? Então, quando você pega de, 15 anos para cá, 20 anos para cá, vou pegar como marco aqui 2005, mais ou menos, 2010, a gente começa a ter ali uma grande abertura de faculdades de farmácia no Brasil. Então isso acaba ampliando a possibilidade de termos mais farmacêuticos no Brasil. Então, como é uma área que cresce muito, é uma área bem próspera, a nossa indústria é uma das principais do planeta, não é? Normalmente, quando a gente pega os números das indústrias, a gente hoje está atrás da indústria do petróleo. Veja, a área farmacêutica ela atrai muitos investimentos e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, o crescimento universitário cresceu muito mais acelerado do que o próprio mercado. Então a gente começa a ver hoje em algumas regiões, coisa que não tinha há pouco tempo atrás, um número um pouco maior do que a média de desemprego. Eu não vou entrar no mérito aqui emprego, desemprego, tem muita coisa aqui no nosso canal sobre isso, como você entrar na empresa que você deseja, como você conseguir bons trabalhos, como você conseguir melhores remunerações sendo farmacêutico. Então eu vou deixar isso para o pacote que a gente já tem aqui no canal. Eu vou colocar o meu foco nas decisões, nas escolhas entre público e privada e EAD presencial, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vê é, com o crescimento de número, a gente também está vendo uma perda na qualidade, ou seja, o profissional farmacêutico, de um modo geral, que entra hoje, estou gravando em 2026, no mercado, quando a gente tem um comparativo eu e Inácio, né, tenho das últimas 2 décadas, eu vejo que a gente está perdendo tecnicamente. Eu vejo que hoje, de um modo geral, o nosso profissional farmacêutico, ele tem uma defasagem técnica que há 20 anos a gente não tinha. É o momento de hoje, está tudo certo, tem outras maneiras para a gente compensar isso, a gente tem muito mais acesso à informação, a gente tem inteligência artificial, tem ferramentas para ajudar, aplicativos para ajudar, ok. É uma constatação, Inácio, tá bom? Por quê? Porque isso pode ser estratégico para você. Existe hoje, né, muito mais pessoas numa faculdade privada do que numa faculdade pública, se você for comparar. Por quê? A quantidade de universidades e de vagas públicas não cresceu tanto quanto cresceu a particular, tá bom? Então, tem uma luz aqui. Isso significa o quê? Inácio, eu vou fazer a pública, é melhor? De um modo geral, você tem mais vantagens numa pública do que numa privada. Só que cada escolha uma renúncia. Então deixa eu colocar isso aqui se você estiver estudando ou não, e depende da sua cidade também e da universidade que você tem acesso, tá? Às vezes você tem possibilidade de mudar. Essa não é uma verdade, tá? A pública vai ser melhor que a privada? Essa não é uma verdade, não é algo instituído, não é sempre assim. Só que nós temos excelentes faculdades dentro de universidades públicas, faculdades de farmácia, naturalmente, e a gente tem outras que, assim, estão deixando a desejar, que estão... Eu não queria usar uma palavra esdrúxula, não, mas assim, poderia estar melhor, mas bem cuidada, sabe? Por mais que eu tenha, às vezes, excelentes professores em diversas delas, nem sempre esses professores estão com boas condições de trabalho. Então, quando você olha para o laboratório, que normalmente na pública você tinha um grande incentivo à pesquisa e assim,
acho que para a essência do farmacêutico, a pesquisa, a química e tudo mais, é algo que para a gente é relevante. Em alguns casos você vê laboratórios sofrendo. Quando você vai para a privada, isso é resolvido? Não é uma máxima. Só que quando você vai para uma boa privada, ou seja, aquela faculdade privada que está com bom recurso, que está com um laboratório de ponta, puxa, você entra no laboratório, é um sonho, entende? Então, na pública você tem talvez um pouco mais de autonomia, liberdade. O aluno poder fazer talvez mais a sua própria faculdade. Isso requer o quê? Um grau de disciplina muito alto, um grau de comprometimento muito alto. Então é importante também você se conhecer, entendeu? Quando a gente olha para público e privado, vamos fazer um filtro na sua região. As faculdades públicas ou aquelas que você tem acesso, às vezes você está numa região, mas topa vir para outra. Pô, é uma faculdade que tem um corpo docente maravilhoso, é uma faculdade que os laboratórios estão, sabe, em operação, não perfeitos, mas em operação, e entendendo que o seu investimento na pública vai ser muito mais em conta do que numa privada, eu colocaria a pública como uma primeira opção nesse sentido, tá bom? Em alguns casos, em algumas cidades, inclusive se você tiver a condição de pagar ou a condição de requerer uma bolsa e tudo mais para estudar numa boa privada, opa, também é uma coisa a ser considerado. Agora, quando eu vejo as faculdades já menores e o corpo docente, puxa, você dá uma olhada, não sei se é o melhor corpo docente, então assim, entra naquelas possibilidades, aí é um ponto delicado. Então é o seguinte, é o melhor que você pode fazer? Inácio, cara, tem aqui na minha cidade, eu trabalho, é o melhor que eu posso fazer, pelo menos agora. Tá bom, então você tem que ir para lá. Se essa é a chance que você tem, agarra essa chance. Agora, nunca, as palavras nunca e sempre eu tenho um problema com elas, mas nesse caso eu vou dizer assim mesmo, tá bom? Nunca se contente com a nota 8 ou 9. Por que eu digo isso? Uma nota 8 ou 9 faz a gente achar que a gente está indo bem. Só que naquele contexto. Que não quer dizer que é o contexto do mercado real, entendeu? Às vezes o mercado está pedindo isso aqui e a gente está tirando 8, 9 aqui, mas sem olhar para isso. Então 8, 9 tá bom. Só que às vezes esse 8, 9 é um 3 para o mercado. Então não se contente com a sua nota 7, 8, 9, tirou um 10. Ah, que bom, ok. Coloca aquilo na gaveta. Porque aonde nós estivermos, vai ter uma régua do local e tem a régua do mercado. Tirar uma nota 6 numa faculdade de ponta, provavelmente é muito melhor, mais significativo do que uma nota 10 numa faculdade lá da baixa, entendeu? Então, às vezes, não deixa isso te tirar o seu foco. Uma frase que eu odeio, o aluno faz a faculdade. Eu odeio essa frase. Eu vivi exatamente o oposto, entendeu? Eu estudava num colégio que achava que era bom, e até que eu fui para um colégio que era bom de verdade, e o meu 9 me dava, às vezes, 2,5, 3, 4. Veja, um pouquinho de tempo num colégio bom, um pouquinho de tempo, eis que eu volto para o colégio anterior, eu não precisava estudar mais, era tudo 10. Percebe? Aquele conceito meu 8, eu sempre fui nota 7, 8 ali, né? Aquele meu conceito 8 era 2,5, era 3. Então, dedicado, estudando o dia inteiro, vivendo para aquilo. Nós estamos passando por uma fase de acesso à informação. Então, se você tiver disciplina para filtrar as coisas, para ganhar tempo, para você aprimorar, estudar, viajar o máximo que você puder, percebe isso? Show de bola. Então, nas suas condições, uma faculdade pública, por exemplo, às vezes tem aula de manhã e de tarde, às vezes tem aula manhã, tarde e noite. Eu, por exemplo, tinha manhã, tarde e noite. E se você está trabalhando simultaneamente, é difícil conciliar com isso. Os meus trabalhos eram com mentorias, monitorias na faculdade, na biblioteca, na cantina. Precisava ter, trabalha 2 horas, vai lá, assiste uma aula, trabalha 2 horas. Se eu tivesse um trabalho fora da faculdade, dificilmente eu conseguiria. Até contando um caso aqui, eu também atuava como músico. Então, quinta, sexta e sábado à noite eu tocava no barzinho para poder levantar uma grana para poder viver o meu mês. Percebe isso? Eu conseguia conciliar, mas outras atividades não. Então, a melhor faculdade para o seu momento é ir para longo prazo, que era a pergunta, inclusive, que me moveu a gravar esse vídeo. Eu tenho para mim que se você está olhando para você a longo prazo, uma faculdade mediana para cima e muito trabalho e muita dedicação, você compensa. Por quê? Há algum tempo atrás olhava-se muito de onde você veio. Você de qual universidade, de qual faculdade? Hoje nós temos tanta que isso caiu um pouco. Ainda existe, gente. Existem faculdades que pesa legal
positivamente assim para um currículo, né? Mas de um modo geral, isso caiu. Então essa preocupação nossa de onde eu vim vai determinar o meu futuro? Não. Entendendo isso, é um ponto de partida, que massa. Bola para frente. Então não se acomode com nenhum 7, com nenhum 8. Faça o melhor que você pode. Sobre presencial, olha, eu atuo na educação desde 2009, majoritariamente com presencial. Eu estou tentando buscar aqui o ano que a gente começou a fazer coisas online. Se eu não estiver enganado, foi 2016. Então tem 10 anos. A gente está gravando isso aqui em 2026. Tem 10 anos que eu estou no online. É categórico. Quando nós temos um evento presencial de aprendizagem, ele é muito mais rico do que o online. Só que o online é realidade. Então, eu não imagino que a gente tenha uma faculdade 100% presencial em algum momento. Porque N atividades eu posso ganhar tempo no online. Só que aquilo que é presencial tem que ser presencial. Então, assim, pensar numa faculdade onde eu tenho presencial majoritário e um apoio online, eu vejo que isso é muito condizente com o momento que a gente vive, sabe? Eu só não abriria a mão de ter contato presencial, gente com gente. Farmácia é gente, é olhar, é cuidado, é tato, sabe? Então, assim, enriquece o contato presencial no meu entendimento. Mas eu respeito que o online é uma verdade, a gente vai ter ele para ajudar, para colaborar cada vez mais e mantendo o presencial. O 100% EAD é aquela coisa do tipo, cara, é o melhor que eu posso fazer. Se não for 100% EAD, Inácio, eu não conseguiria fazer. Imaginando aqui, eu sei que existe muita pressão né, da farmácia, representantes da farmácia, junto com o MEC e tudo mais, para que os cursos de saúde tenham presencial. Hoje o entendimento dos conselhos, quer seja de medicina, de farmácia, os demais da área da saúde, são pró-presencial, né? A maior parte deles bem posicionados em relação a isso. Né? Então eu não estou entrando nesse mérito, eu estou pensando no sentido mesmo, eu percebendo e trabalhando junto com farmacêuticos que têm mais bagagem online. Eu vivi a pandemia inteira trabalhando com farmacêuticos e na pandemia foi obrigatório, todo mundo foi para o online, sabe? E a gente inclusive tem uma defasagem, a gente está pagando esse preço por causa daquele ato ali. Inclusive a gente não tinha uma preparação para aquilo naturalmente e tal. O fato é que aquilo caiu muito a qualidade de resposta, de retorno de conhecimento. Então, assim, se você puder ir para um presencial com um bocadinho de online, para mim é o que está atual, é moderno, é eficiente para a gente ganhar tempo onde pode ganhar tempo e preserva aquilo que eu preciso preservar no sentido de contato, de gente, de vencer as barreiras, de estar com as pessoas, desafios de humano com humano, aquela coisa toda. Então, na minha escadinha, você já compreendeu, né? É olhar o seu momento. O melhor que você pode fazer é uma faculdade boa para cima. Se você puder na gratuita, na pública, ok. Se você preferir uma particular que seja com bolsa, ok, mas procurando as melhores escolas. Você não pode ir na escola de nível 1 de jeito nenhum, nível 2. Não pode o nível 2 de jeito nenhum, cara, é melhor estar estudando alguma coisa do que parado. Então vai para o nível 3, mas saiba que vai ter que dar mais pernada, vai ter que correr mais, vai comer um pouco mais de poeira, mas vai fazer o show acontecer. O show aqui não pode parar, tá bom? Eu espero que essa visão possa ter ajudado de alguma forma. Se sim, deixe seu like, comenta no canal. Eu fico por aqui, mas a gente se vê muito em breve. Bora farmacêuticar!